Boa tarde, a paz do Senhor. Uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Ezequiel, capítulo 37, eu vou estar lendo aqui, versículo 9 seguinte, que nos diz assim a palavra do Senhor. E me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé. Um exército grande e em extremo. Então me disse o Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor por estes versículos. Essa palavra aqui, ela é maravilhosa, porque nós vamos ver que no início dela, no versículo 1, nós vamos compreender que Deus, ele dá uma visão para o profeta Ezequiel. E nessa visão, ele via o Espírito do Senhor, levando ele. Ele vê e recebe uma revelação do mundo espiritual. Deus revelando a ele como que se encontrava o estado do povo de Israel, espiritualmente falando. Por isso o Senhor, o texto diz que levou em espírito, ou seja, ele estava em um determinado lugar, mas o Senhor tomou ele e levou ele diante desses ossos secos. E ele viu ali um grande vale, e esse vale estava cheio de ossos, cheio de pessoas mortas. E a visão era muito extrema, porque era muito grande. E nós vamos compreender também que ele fez ele andar em redor deles. E ainda fez ver que eram muitas pessoas, um número muito grande. E parece que eu vejo Deus ampliar a visão dele no mundo espiritual e mostrar, não estão só mortos, não estão só travados ou parados ou anestesiados, mas eles estão sequíssimos, sem nenhuma possibilidade de vida, sem nenhuma esperança em si mesmo, ou você não está vendo nada que possa trazer de volta a vida para esses ossos. Nós vamos compreender aqui que Deus estava querendo mostrar e revelar a Ezequiel o que de fato estava acontecendo com a vida espiritual do seu povo, o povo de Israel. E nós vamos trazer esse versículo hoje para a nossa realidade e a nossa vida hoje. E temos como trazer esse texto para nós, porque é isso que hoje também a Igreja de Cristo está passando. Nós sabemos que o povo se encontra desapercebido, adormecido. A maioria vive uma vida na sequidão. Ou seja, aqui era diferente porque eles se encontravam afastados. Foram levados para outro caminho, justamente porque não estavam na direção de Deus. E esse foi o estado que Deus permitiu que Israel chegasse. E hoje tem muitas pessoas vivendo também esse estado, porque justamente estão vivendo debaixo da desobediência. Estão recebendo a orientação, estão recebendo a ministração da palavra, estão até nos cultos, mas não estão obedecendo. Estão com o corpo presente, mas a alma e o espírito estão em outro lugar. Nós vamos compreender, trazendo esse texto aqui, que Deus ele quer esclarecer e ele quer revelar a Ezequiel exatamente o estado em que ele via o seu povo. Sem esperança, sem visão, sem um rumo, sem uma direção. Porque nós que caminhamos na presença de Deus,
Nós temos que ter uma meta. E a meta, ele é o céu. Não tem como a gente olhar diferente ou de outra maneira, porque se nós caminharmos aparentemente na presença de Deus, entre aspas aqui, né? Nós vamos ter uma vida rasa e uma vida morta. E Deus não quer isso para o seu povo. E não julgando, nem condenando, e nem apontando ninguém, mas a gente vê o resultado de viver uma vida assim. Porque quem vive na profundidade, quem vive uma vida de oração, vai passar situações, adversidades, mas essa pessoa, ela jamais vai ser vista como uma pessoa seca. Ela jamais vai ter um posicionamento diante de Deus como uma pessoa morta. Por quê? Porque esta pessoa pode estar passando enfermidade, pode estar passando luta, pode estar tudo contra ela, pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter tribulações. Mas essa pessoa, ela vai ter a luz, ela vai ter o brilho do Espírito Santo de Deus. Porque, de fato, essa pessoa, ela não vai dizer que é diferente, ela vai ser diferente nas atitudes, e tudo que ela colocar a mão vai fluir, vai crescer, vai desenvolver, vai brilhar, vai ter a presença de Deus. Israel tinha perdido essa presença. Israel estava sequíssimo, Israel estava visto como ossos secos. Aleluia. E nós vamos perceber que Deus, ele não se agrada quando nós vivemos dessa maneira. E ele sempre vai preparar um plano, um projeto para poder acender o povo de novo, para poder dar vida novamente para o povo. E nós estamos precisando hoje de pessoas posicionadas, pessoas que não deixam o arado, né? Que não volta, que não retroceda, mesmo diante das dificuldades. Nós vamos ver que essa visão foi dada para Ezequiel e ele também estava junto com o povo no cativeiro. Qual era a diferença? Primeiro, ele tinha uma chamada. Segundo, ele tinha uma vida com Deus, porque só recebe revelação, só ouve Deus falar quem está com o joelho dobrado, quem está na intimidade com Deus. Então essa é a diferença de algumas pessoas. Louvado seja Deus, e graças a Deus que tem ainda pessoas que se disponibilizam em estar na presença de Deus para ouvir o que Deus quer falar. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que Deus revela tudo isso para ele. E aí ele falou para ele: profetiza sobre esses ossos. E diz a esses ossos: ouve a palavra do Senhor. E eu acho lindo que esta é a única forma de alguém ficar avivado. É pela palavra de Deus. Não existe uma outra forma. Orar é bom? É maravilhoso orar. Jejuar é bom? É. Ajuda você a romper, a vencer, a colocar o diabo por terra. Mas o que de fato vai te dar vida e vida eterna é a palavra de Deus. Porque se você estiver orando, se você estiver jejuando, só isso é pouco. Tem que ter a palavra. E se você só tiver a palavra e também não tiver a oração e o jejum, também vai ser pouco. Mas é a palavra de Deus é que vai te levar para o caminho de estar fluente, ou seja, vivo na presença de Deus e vivo onde quer que você esteja, porque é esta palavra que nos mantém de pé, vivos e acesos diante de Deus, obedecendo ela. Por isso é que aqui Deus fala para o profeta Isaías, aliás, Ezequiel, louvado seja Deus, ouve a palavra do Senhor. E aí ele fala: assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Primeiro palavra, depois o Espírito Santo vem sobre a tua vida, depois você recebe a vida. Aleluia. Aí você vai viver no Espírito, viver na presença de Deus. E nós sabemos que não adianta querer mostrar para Deus aquilo que nós não somos de fato, porque diante de Deus nós vamos ser vistos se nós não temos o Espírito, se nós não temos a palavra aplicada na nossa vida. De fato, para Deus nós vamos estar mortos e o Espírito Santo de Deus não vai estar atuando na nossa vida. Podemos até enganar o pai, a mãe, o pastor, quem é que seja, né, as mulheres do ciclo de oração, enfim. Mas quem de fato tem o Espírito está vivo, é o que Deus está dizendo. E ele fala que ele não vai só colocar o Espírito e vida, né?
na área da sua vida que estiver faltando, que precisa ser consertado, que precisa ser preenchido, ele vai trabalhar. O versículo 6 fala: porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. É Deus dizendo: eu vou trabalhar na área que você precisar, o que estiver faltando em você, para que você volte a ter a fórmula de um adorador, a fórmula de um crente, o posicionamento e a aparência de quem realmente serve a mim. Eu vou realizar, eu vou fazer, você nem precisa se preocupar com isso. Aleluia. Porém em vós o meu espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Esta é a única forma de nós termos contato diário com o Senhor e saber quem é Deus, quem é Senhor na minha vida, é quando eu vivo de fato debaixo da palavra e também cheio do Espírito Santo. Ezequiel, ele entendeu, porque ele fala que ele profetizou. Então eu profetizei e dei ordem e começou ruídos. Aleluia. Porque quando acontece uma profecia, quando Deus fala, quando a boca de Deus abre para falar com alguém ou acerca de alguém, ou uma novidade, aleluia, da cerca do Senhor, se prepara, porque o que Deus fala, o que Deus usa através da boca do profeta vai acontecer, porque quando ele profetizou e deu ordem, houve um ruído no lugar. Quando eu ainda estava profetizando, veja bem, e eis que um rebuliço, os ossos começaram a juntar, cada osso no seu osso. É Deus dizendo, quando a pessoa de fato está vivendo dentro da palavra, ela começa a trazer essa palavra para a sua vida. O que está fora do lugar, eu começo a consertar. E começo a ouvir barulhos. Esse barulho aqui, irmão, ele pode trazer tantas coisas para a nossa vida. Porque quando nós começamos a querer trazer as coisas santas de Deus para a nossa vida, primeiro, você vai sofrer uma transformação. Você vai passar a não ser mais aquela pessoa que quando você chegou. Não tem como, tá? Quem tem contato diário com Deus, ele vai passando um processo, o processo é de santidade, é de melhora, tem que ter melhora, tá? Não tem como a pessoa estar na presença e ser orgulhosa, não tem como a pessoa estar na presença e ser soberba, não tem como a pessoa estar na presença e passar a mão na cabeça de coisas erradas, não tem como nós vivermos um percurso ou um curso, aleluia, achando que podemos viver da mesma maneira ou de qualquer maneira na presença de Deus. Para que de fato esse Espírito de Deus venha morar e atuar através de mim, eu preciso passar por esse reboliço. E esse reboliço de Deus aqui é conserto. É Ele dizendo, eu preciso na tua vida colocar cada osso no seu lugar. Isso vai doer, isso vai trazer às vezes até constrangimento e também vai trazer às vezes murmuração, pessoas batendo de frente com você. Você vai ter que às vezes enfrentar familiares, vai ter que enfrentar filho, vai ter que enfrentar às vezes esposo ou esposa, porque alguém vai se levantar e vai dizer, você tá muito chato, você tá muito santarrão. Não é assim, mas a palavra hoje é exatamente desse jeito que Deus quer fazer o conserto na minha vida e na sua. Então nós precisamos compreender que servir vai trazer uma certa situação. Aleluia. Ruídos, barulho, reboliço. Só que tudo isso para que haja um conserto. Porque consertar o que está errado parece fácil, mas não é. Porque não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Tem que agradar a Deus, tem que ser da forma que o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Porque é desse jeito, dessa forma, olhando para Cristo, olhando para o Senhor. E aí a palavra continua dizendo assim, ó, e olhei, e eis que viam também nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Aleluia, mas não havia neles espírito. Louvado seja Deus. É a gente profetizando, é a gente falando a verdade, é a gente aplicando, mas não na vida do outro. Porque dependendo da situação na qual você vive, você não vai pregar para outra pessoa, você vai viver aquilo que você está aprendendo. Porque quando nós estamos vivendo aquilo que nós estamos aprendendo pela palavra de Deus, nós vamos testificar e ser testemunha desta palavra. E essa também é uma forma de pregar.
Essa também é uma forma de anunciar o evangelho. Porque quem está do lado vivendo todo torto, todo errado, e quem te conheceu e sabe que você não faz mais aquilo que você fazia antes, ele vai começar a ver na sua vida a diferença. E vai ver que o Espírito de Deus verdadeiramente está na sua vida, porque você entrou e passou para um conserto. Aleluia. E eu acho lindo isso aqui, porque é Deus usando a nossa vida para trazer conserto em volta daquilo que está errado, daquilo que está seco, daquilo que está morto, que para nós não tem como nós consertarmos com a nossa mão. Mas Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele tem poder de consertar. E eu usando a minha vida, usando a sua vida. Aleluia. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, porque Ele nos dará visão. Porque aqui foi uma visão que Ele revelou a Ezequiel. E aí Ele disse assim, olha, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Aqui é Deus dizendo, não é você que vai dar vida. Não é você que vai chegar e fazer a diferença, não. Não é você que tem poder de assoprar um vento e fazer com que os mortos vivam, mas é o meu Espírito que vai agir quando você ser testemunha e você ser aquela pessoa que prega, mesmo sem subir no púlpito, mesmo sem pegar o microfone, para poder estar anunciando a palavra, porque a maior pregação, aleluia, é a nossa forma de viver. É ser luz aonde a gente chega. É ser sal, aleluia, aonde a gente passa. Louvado seja o nome do Senhor. E é disso e é nisso que Deus está falando. Para nós sermos a diferença. Porque o que nós temos que fazer é testificar, testemunhar. E a parte do Senhor é mostrar e revelar o seu poder através da nossa forma de viver, da nossa maneira de testificar, aleluia, o poder de Deus, porque eu também era morta, eu também não tinha o Espírito, aleluia, e quando eu começo a testificar, quando eu começo a pregar esse Deus, mesmo com a boca fechada, Ele vai começar a agir. Ele vai chegar com o seu poder e Ele vai revelar o mesmo poder que Ele revelou na minha vida, também na vida daqueles que estão à nossa volta, que não serve, que não adora, que não se rende a Jesus Cristo e que não o reconhece como Senhor e como Salvador, mas através do Espírito Santo, Ele tem esse poder de trazer o entendimento, de abrir a visão e fazer com que essa pessoa também comece a sentir o desejo, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. É este o poder que está em Deus quando nós nos colocamos diante da presença dele. E aí ele fala assim, olha, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. É Deus dizendo nesta tarde para mim e para você, faça a sua parte, porque na minha parte eu garanto, eu convenço, eu converto, eu trago para minha presença e vou fazer vaso para eu trabalhar na minha obra. Amém? Que Deus abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Não se esqueça, irmãos, de curtir, comentar e compartilhar essa palavra. Abençoa mais alguém que está aí de repente aflito, desesperado, e Deus nessa tarde está falando contigo.